iniciamos um grupo público, mais um grupo público da Presbiteriana de Jajá, uma coisa de clima ameno. E o convite ao culto se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 21. Eu pedi que a direita dos irmãos que estão localizando aqui, se puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Pai. Creio que a maioria dos irmãos já encontraram, então eu vou ler para os irmãos. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os olhos têm visto. Sobre a adoração de Deus, a adoração é um amor, dedicação, reconhecendo Deus como Senhor da sua vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é o nosso único Deus. A adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus, porque Ele merece toda a nossa adoração. Poderíamos assentar, irmãos. Gostaria de convidar um sócio da nossa União Presbiteriana de Momento Local, a nossa PH, para nos estar dirigindo em oração neste momento. Santo eterno Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Senhor, aqui estamos na casa alegre, feliz, para que esse culto de comemoração do nome, pois só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A igreja está alegre, reunida com o propósito de estar por ti, com alegria, gratidão e adoração. Receba, Senhor, os louvores, tudo que é feito aqui, que seja para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hino congregacional 14, louvor.
Em tudo dai graças, confessemos os nossos pecados ao Criador. Leitura bíblica em 1 João, capítulo 1, verso 9. Vou ler para os irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hino congregacional 299, renovação. Oração por confissão de pecados. Eu convido ao membro do nosso conselho a estar nos dirigindo em oração neste momento. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor Deus, por estar na sua casa mais uma vez. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que nada podemos ser, nada podemos fazer sem Ti, Pai. E somente a Ti nos buscamos e pedimos perdão pelo nosso pecado. Confessamos, Senhor Deus, somos pecadores, até então, porque nascemos do pecado. Mas temos o Espírito Santo que nos incomoda para cada pecado. Pecados que cometemos mesmo sem saber, por atitude, por pensamento. Ó Senhor Deus, precisamos de Ti agora e sempre. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Em tudo dai graças, ouçamos a declaração de perdão. Leitura da Antiga Aliança e Início, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vou pedir novamente a igreja que assim puder, se coloquem de pé em reverência ao nosso Pai, para que toda a congregação leia juntos neste momento. Obrigado a maioria dos irmãos encontraram. Vamos ler, meus irmãos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, é chegado o momento dos avisos da congregação.
com a presença da Eliane, vamos dando de maneira rápida, né? Falar um pouquinho da nossa privilegiada de engajar para os irmãos que voltaram aí no tempo, como também para aqueles que estão participando pela internet, no Facebook, a página do Facebook da Privilegiada de Engajar. Sabe, anúncios para terça-feira na nossa igreja. Toda terça-feira, às 8 horas da manhã, temos nossa reunião de oração, né? A gente estuda a nossa SAF, toda a igreja vai ficar participando desse momento. Trabalhos para terça-feira à tarde da SAF, nesta terça em especial no haverá. Nossa presidente Marta vai informando nesta terça não haverá, não é isso? Quarta-feira nós temos a Sociedade Interna da UPH que dirige os cultos dos lares. Os meus irmãos oferecem suas casas e a UPH, União de Igrejas e Homens, entra e realiza o culto da quarta-feira, 19h30. Desta feira, qual é a casa? Desta quarta-feira, qual é a casa? A galeria, querido Marcelo Nobre e irmã Cláudia Nobre, é a casa da quarta-feira. O que você fala mais tarde sobre essa casa na quarta-feira? Na quarta-feira, 19h30, no PH, na casa do nosso irmão Presbítero Marcelo, na Santa Cláudia, atravessa Rua Urucará, Urucará, 161, né? Precisa ter um presbítero Deus aqui na porta às 7 horas para levar o pessoal para casa da porta. Acho que não, né? Precisa ter Deus. Quem tiver dúvidas, coloca no grupo, que aí nós espero que você confie agora. Isso, porque tenho certeza que vai ter muitos irmãos desse lado. Agora, comigo, né? Quinta-feira, aqui no templo, 19 horas, nós temos estudo bíblico. Nós estamos falando sobre os livros históricos da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que no Novo Testamento nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, e no Velho Testamento nós temos 12 livros históricos. Nós estamos falando sobre juízes. Se eu não me engano, a palavra é juízes, não é? Nós pagamos, né? Porque aqui agora foi o trabalho de culto às mãos de graça, né? Nós pagamos o livro de juízes, né? Então vem para cá, quinta-feira, livro histórico, curso básico de teologia, vem aprender aqui na quinta-feira, 19 horas, os livros históricos da Bíblia Sagrada. Mas crianças, anúncio das nossas crianças aí, na data, a coisa boa. Vai ser as crianças no dia 17 de dezembro, na noite. Nós estamos ensaiando a parte da manhã, a parte da noite, para encontrar essas crianças, para nós fazermos essa cantada. São 8 músicas, mas pequenas, repetitivas, que não tem perigo de. Ela está pegando já, que a criança está pegando até sem a cópia, sabendo, glória a Deus. Então, traga seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, para os nossos ensaios da manhã e à noite. No 17 a gente apresenta essa cantada bem bonita no nosso curso. Então, 17, cantada de Natal, é isso, à noite. Mas dia 24, véspera de Natal. Como é que vai ser o culto da Sociedade de Natal da nossa igreja? Que horário que vai ser? Né? O culto de Natal vai ser na parte da manhã, às 9 horas. Vai estar se apresentando o grupo feminino, né? E outras coisas também vão acontecer no culto de Natal. E à noite não haverá culto. O motivo de ser véspera de Natal não vai ter culto, só na parte da manhã mesmo, a participação do grupo feminino. Já que a gente está aqui aproveitando a luz, né, irmão? Vamos relembrar que vai acontecer no outro domingo, que é o domingo 31 de dezembro, né? Aí vai ser o inverso. De manhã não haverá trabalho na igreja, 31, véspera de ano novo, né? Não haverá trabalho na igreja na parte da manhã, mas haverá 10 horas da noite, no dia 31 de dezembro, culto pela passagem do ano. E aí a nossa irmã Deise e Cláudia, nós estamos encarregadas de ver a questão da ceia, que vai ser feita após o culto, que acaba meia-noite. Às 10 horas, meia-noite, nós estamos encerrando a passagem do ano da igreja, orando ao Senhor Deus, né? E em seguida, vamos aqui para trás, e a Deise e a Cláudia estão dentro dos irmãos aí para nós termos uma ceia após o culto da passagem do ano. Permita o irmão agora. Nós temos também o livro do Jaime, a ordenação do nosso diácono eleito. Segundo domingo de dezembro, não é isso? Terceiro domingo, 17, não é isso? Então, ordenação do diácono Rogério Fernandes, eleito, diácono Felipe, eleito, e também o diácono Paulo Vinícius.
terceiro domingo de dezembro, 18h30, dia 17. Aí eu vou pedir uma coisa para os irmãos, não é relacionado à nossa igreja, mas eu peço a oração dos irmãos da igreja de Irajá, pela igreja de Ramos, nós estamos pastoreando também. Se Deus permitir, dia 17 de manhã em Ramos, estaremos procedendo a eleição pastoral naquela igreja. Então peço aos irmãos que fiquem em oração para que tudo corra bem, para que a gente consiga fazer essa eleição pastoral presbiteriana de Ramos. Me perguntaram hoje, o senhor é candidato? Aí eu falei, não sou não. Eu sou pastor da transição. Transição, eu estou aqui para dar uma de João Batista. Né? Eu perguntei para ele, meu pastor, pois é, eu sou de engajado, estou emprestado. Mas é isso, olha, empurramos, tá? Os senadores lá em Ramos, gostei muito de minha esposa lá, a presbiteriana de Ramos, foi muito legal. O pessoal da pastora lá também foi muito bom. Ela quis ficar do lado, não fica não. Foi. Vamos lá, não era anúncio? Não? Retiro. Tem anúncio? Retiro, irmãos. Surgiu uma vaguinha, duas vagas de casa, mas para colchão, né? Colchão de casal. Duas vagas, né? Femininas, mas colchão. Que não tem mais cama. Deixa eu entender, a vaga é masculina, feminina? Feminina. Então duas vagas para mulheres. Duas mulheres, no colchão de casal, mas no chão, porque não tem mais cama. Infelizmente, isso acaba bastante. Então, quem quiser ir, tem duas vagas femininas no colchão, mas para dormir no chão. Mas é na suíte mesmo. Não, a dormir no colchão. A dormir no colchão, isso? Então, gente, nas duas vagas, se quiserem participar do retiro espiritual, fala com a minha sacra, dê o seu nome e vamos para o retiro, porque é ótimo sair daqui na época de carnaval e estamos juntos no retiro espiritual no sítio. É o que vamos fazer em Gospelitiba, né? Na Santa Receita, Gospelitiba. Encerramos, repasso a palavra do primeiro irmão Godoy, que é o vice-presidente do nosso conselho da igreja. Em tudo dai graças, louvamos ao Criador. Leitura bíblica da Nova Aliança, responsiva do livro de Atos, capítulo 2, 42, 26. Livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 46. Eu pedi que a medida que vocês estão encontrando se colocarem de pé. É uma leitura responsiva. Creio que a medida que a maioria das pessoas vão encontrar, então leiamos, irmãos. Leitura alternada. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todos. Louvando a Deus. Ministério da Adoração e Louvor com 2 cânticos. Não vou sentar, mas aqueles que puderem ficar de pé para louvarmos, melhor o nosso Deus nesse momento. Vamos ficar de pé para continuarmos adorando o Senhor nessa noite, porque aqui nesse lugar está o povo que Ele escolheu para que estivesse aqui nesta noite. Nós vamos louvar e adorar os elegidos de todo o nosso louvor, de toda a honra e de toda a nossa adoração. Amém.
E vamos continuar louvando ao Senhor e adorando ao seu santo nome.
Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. E Mateus 6, 21. Separarem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O Ministério de Oração do Louvor vai nos estar dirigindo um cântico enquanto marchamos até o gasofilácio para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos mais para leste, felizes porque não nos falta motivos para agradecer, como diz esse louvor. Não nos falta motivos, temos amigos, temos família, temos irmãos, temos saúde, e graças a Deus, tudo isso porque Deus é misericordioso e tem nos dado tanto, muito mais do que nós merecemos e necessitamos. Então vamos caminhar com alegria, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Graças a Deus, Senhor, por mais um dia, mais uma noite, que nos concede estar na tua casa, para estar aqui orando, agradecer ao Santo Deus, Senhor, também dizendo o nosso Espírito que nos oferece. Abençoe todos aqueles que puderam trazer aqui, diz o oferta, e estar bem com Deus, Deus vem na fé. Que essas ofertas seja a honra, a glória, a bênção, para que não vai faltar, mas que Deus se alcance. Se agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é chegado o momento em que nós saudamos os nossos visitantes e hoje nós fomos muito abençoados. Nós tivemos muitos visitantes e por isso eu vou pedir ajuda da irmã Letícia, do Ministério da Louvor, ela vai estar me ajudando. Ela tem o mesmo problema que eu, também no Ministério Direito. Que a gente vai estar saudando os nossos irmãos, vou passando aqui para ela, ela vai chamando. Vou pedir que os irmãos, se puderem, né, se a vergonha for tão grande, se tem irmãos que são mais envergonhados, colocar em pé para que a gente possa estar visualizando para postumamente a igreja saudar esses irmãos. José Pedro. Tem irmãos que estão vendo aqui, gente, tem irmãos de outros estados, tá? Irmão Antônio Carlos Maciel. Cláudio Vieira Alves. Andréia dos Santos Vieira. Carlos Adriel dos Santos Vieira. E Stephanie Caminho. Sejam bem-vindos, irmãos, a casa de Deus, a sua casa, a presbiteriana de Arará é a sua casa. Sinta-se à vontade e receba o abraço da nossa igreja, todos os irmãos que vieram aqui conosco essa noite. Agora vamos estar nos saudando, nos abraçando e dando o ósculo santo uns aos outros. João, é seu sogro? Seu pai? Prazer. Prazer, muito bem-vindo. A casa de Deus é a sua casa, meu irmão. Sinta-se à vontade aqui e receba o abraço da nossa igreja. Na família de Mato Grosso do Sul, qual é? São vocês? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos também, irmão. Temos Natal também. Quem é de Natal? Seja bem-vindo, meu irmão. É uma bênção, irmãos. Ter irmãos até de outros estados. Como eu falei, nós fomos muito abençoados nessa noite. Também, foi bonito. Irmãos, agora é o momento onde nós vamos nos saudar. A igreja vai dar um abraço caloroso, que é costumeiro aqui da igreja do Presbiteriana de Arará, os nossos irmãos visitantes. E o nosso Ministério de Adoração e Louvor vai estar entoando um cântico para que possamos fazer isso. Podem se inclinar à vontade, irmãos. Vamos louvar com essa alegria, cumprimentar os nossos irmãos e também os nossos irmãos. Você
Irmãos, é uma bênção, essa igreja é muito valorosa, isso é um motivo de alegria que nós fazemos. Mas, irmãos, chegou o momento das crianças, porque a palavra diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. É chegar no momento do culto infantil. Antes das crianças, da oração, lembrar a oferta de gratidão que nós sempre entregamos no final do ano, em dezembro, agradecimento ao Senhor Deus, a gente entrega a oferta de gratidão na igreja. Então, irmãos, vamos colocar aqui, né, no vídeo dessa parte, né, vamos colocar aqui, meu irmão, então, a Cláudia e a Deise ainda nesse trabalho também, tá? Mas só para vocês vão ser iguais agora. Uma vai ficar com um grupo, e a outra com outro. Pensa com um grupo, coloca com outra. Vamos colocar a igreja em todos os grupos aqui com a oferta de gratidão. Vai chegar os nomes para vocês nessa semana e vocês vão poder contactar com os irmãos ao longo da semana. Oferta de gratidão sendo entregue até o final do mês de dezembro, né? De dezembro. E Deise e Cláudia serão as vivais nessa oferta de gratidão. A rivalidade santa, se existe, não existe. Essa é a rivalidade santa. Sabe, você com as crianças. Irmãos, as nossas crianças vão aprender a palavra do nosso Pai, na linguagem deles, na linguagem que é própria para elas. E nós agora vamos ouvir a palavra de Deus, uma linguagem própria para quem tem mais entendimento. É chegar no momento da palavra de Deus, é chegar no momento da mensagem. O nosso mensageiro dessa noite é o nosso reverendo. Deus colocou ele no caso aberto, como eu dizia antes, hoje é muito, glória a Deus por isso. E Deus, o Espírito Santo de Deus já colocou uma palavra no coração dele, e eu convido agora o nosso reverendo a estar nos dirigindo a palavra de Deus, a estar oficiando a palavra de Deus nesse local. Reverendo, traga-nos a palavra do nosso reverendo. Eu quero convidar você, irmão e irmã, amigo visitante, que está colocado nessa noite nessa casa. Você que está assistindo, participando do culto pela internet, então vamos abrir, irmão, o Novo Testamento. Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, aos estrangeiros, levantado por Deus para Timóteo. Segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo em questão, no capítulo 2, e o verso é o 15. Repetiu? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, da palavra do Senhor. Se você localizou, basta dizer amém. Amém? Isso é amém, então amém. Todo amém é amém, né? Todo amém é uma certeza, mas esse amém, podia ser melhor, não? Melhorou? Como é que é dizer? É imediato? Segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 15. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos juntos? Uníssono? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. De novo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Louvado seja Deus nesse lugar. Se você conhece, eu tenho certeza que você conhece, louve comigo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. De novo, igreja. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está glória a Deus. Meus irmãos, feche os olhos. Deus está aqui. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na tua casa, Senhor. Fala, Senhor. Fala com nossos corações. Fala conosco que estamos colocados aqui. Porque cada um que está aqui, Senhor Deus, está trazendo a sua própria história de vida. Cada um está vivenciando na sua vida um momento muito particular, que pode ser um momento de equilíbrio ou de desequilíbrio, Pai. O Senhor sabe todas as coisas. Mas nós sabemos como um homem ou uma mulher adentra a tua casa e ela traz sua história. E às vezes são histórias boas, ou a felicidade está no coração naquela noite que eles estão criando na casa do Pai. Mas às vezes não, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que nós vamos dizer antes mesmo da palavra vir na nossa boca. O Senhor sabe o que nós vamos dizer. Salmo 139. O Senhor sabe todas as coisas. Então, o que nós rogamos é que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe cada um de nós, ilumina-nos, ó Pai, com o Espírito Santo nesta noite, sim, te rogamos em nome de Jesus. E Senhor, me usa, Senhor, como teu servo, como teu vaso, mensageiro, nesta noite. Que não seja eu falar para os meus pensamentos, as minhas convicções, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, que seja dito nesse lugar. Ilumina-nos, Senhor, o Espírito Santo. É que humildemente em oração nós te rogamos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala para o filho dele na fé, Timóteo, palavras que servem para Timóteo, mas evidentemente servem para mim e para você nesta noite de domingo, que é o último domingo de novembro. Ele fala para nós, e fala para Timóteo, e fala para nós da seguinte forma, pela ação do Espírito Santo, pela inspiração do Santo Espírito. Timóteo, meu filho na fé, procura sim apresentar-te ao Senhor Deus, de maneira que você seja aprovado. Apresente-se a Deus de maneira aprovada, como um obreiro, como alguém que trabalha na obra de Deus, Timóteo, que não tem de forma nenhuma aquilo que se envergonhar. Mas ao contrário, Timóteo, ao contrário, um obreiro que trabalha na obra de Deus e que maneja bem a palavra da verdade que são as Escrituras Sagradas. Paulo orienta o seu filho na fé, o jovem Timóteo, com essa fala,
mas eu acredito e sei que, pela ação do Espírito Santo, Ele está orientando a todos nós aqui colocados nesse lugar, para nós apresentarmos a Deus aprovados, e para que nós possamos ser obreiros e obreiras, que não têm de se envergonhar, mas que manejam, trabalham bem esta palavra da verdade, que são as Escrituras Sagradas. Eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, que o pregador cristão, ele quer esteja pregando a partir do Antigo Testamento, ou quer esteja pregando em relação ao Novo Testamento, ele deve apresentar, tanto pregando no Velho Testamento, Antigo Testamento, ou pregando no Novo Testamento, no NT, Novo Testamento, ele, pregador cristão, deve apresentar Cristo como referencial das Escrituras Sagradas. Um foco crítico para várias das questões hermenêuticas, e nós sabemos que a hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia Sagrada, ou a ciência da interpretação de textos religiosos. Um foco crítico, então, para várias das questões hermenêuticas é a própria questão prática, irmãos, de quando Cristo deve ser pregado no Antigo Testamento. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: olha, eu ouço poucos sermões que falam sobre Jesus. Diz, então, podemos colocar assim, um interessante lamento que vem dos mais diversos bancos das igrejas espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo. Pessoas dizendo: eu ouço muito poucos sermões que falam sobre Jesus. Eu digo a você que o pregador cristão, quer esteja pregando a partir do Antigo Testamento, ou quer esteja pregando a partir do Novo Testamento, sim, ele deve apresentar Cristo como sendo o referencial da Escritura Sagrada. O pregador cristão que não pode pregar em nenhum texto do Antigo Testamento como se ele fosse um rabino. Porque um rabino, quando vai pregar no texto do Antigo Testamento, evidentemente, irmã Roberta Sabino, ele não vai falar da promessa de Deus que foi cumprida em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, como Messias que Deus enviaria, que veio à terra no Novo Testamento. Ele não vai pregar dessa forma. Um rabino judeu não vai pregar, irmãos, no Antigo Testamento e vai falar a promessa de Deus em Jesus. Por isso que nós, quando pregamos no Antigo Testamento, não podemos pregar como se fôssemos um rabino, que não vai dizer que a promessa que está no Velho Testamento, das Escrituras Sagradas, que Deus enviaria o Messias, enviaria seu Filho, foi cumprida no Novo Testamento, quando Cristo veio à terra, no nascimento de Cristo, que agora, na quadra do Advento, que é o primeiro domingo de dezembro de antes, que nós depois de manhã falamos para vocês na primeira mensagem da parte da manhã. Então entendemos que aquele que prega no Antigo Testamento não pode nunca deixar de falar. A promessa do Senhor que estava no Antigo Testamento, ela se realizou no Novo Testamento, e que hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança com Deus, através do Filho de Deus. Deus, através de Jesus, Ele nos dá uma nova aliança onde Jesus nos reconciliou com Deus. João 14 nos fala o coração sobre este assunto. João 14, verso 27. Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus. E no verso 27 de João 14, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz, igreja, vos dou. Não vou dar como a o mundo. Não se turbe o vosso coração, e nem, diz a Bíblia Sagrada, se aterrorize. Jesus deixa claro: eu deixo a vocês a paz, a minha paz eu vos dou. É um presente de Cristo Jesus para os nossos corações. Ele, através dele, nós temos uma nova aliança com o Senhor nosso Deus, e através de Jesus nós fomos reconciliados. Ele é essa paz que nos reconciliou com o Senhor nosso Deus. Por isso hoje nós podemos conversar com Deus em oração, porque Jesus nos ensinou como fazer isso. E as nossas orações, elas sempre terminam falando em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós conseguimos falar com o Senhor nosso Deus, porque Ele, Jesus, nos reconciliou com o Senhor. Quando Ele fala para os discípulos, João 14, 27, Ele diz ainda: olha, não se preocupe, não se turbe, não fique perturbado o vosso coração, nem se atemorize. Por que, Senhor Jesus? Porque eu deixo a vocês a minha paz
vos presenteio. E ela não é igual à paz do mundo, que em um momento você se encontra em paz, em outro momento você se encontra perturbado, desorientado, sem saber o que fazer da sua própria vida. O pregador cristão, então, ele do mal, doutor, a gente gosta desses temas. O pregador cristão, ele tem um caso de amor eterno, podemos colocar assim, com o Antigo Testamento. Por que o pregador cristão tem um caso de amor eterno com o Antigo Testamento? O caso de amor eterno dele com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus pregava quando Cristo veio à terra. A Bíblia que ele pregava, que ele mencionava, que ele se referia, era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Bíblia que os apóstolos do Senhor Jesus prezavam e amavam e pregavam. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia que Cristo Jesus pregava é o Antigo Testamento. É o livro dos livros de Moisés, é o Pentateuco, são os livros históricos, são os livros dos profetas. Essa é a Bíblia que Jesus pregava. É essa Bíblia que ele se apresenta no templo, na sinagoga, quando ele pega o texto de Isaías e fala que Isaías está se referindo a ele. Ele é o Messias de Deus, a Bíblia de a terra, e que estava ali diante daquelas pessoas. Jesus pregava no Antigo Testamento, os apóstolos pregavam no Antigo Testamento. Então a nossa pregação de qualquer parte das Escrituras deve se inserir desta forma, numa clara percepção de uma construção mental no teu coração, na tua mente e nos teus pensamentos. Uma clara percepção do construto, ou do construto, da construção mental do nosso pensamento e do nosso coração. Para o pregador cristão, esse construto, ou construção mental do coração e dos pensamentos, ele deve ser cristocêntrico, ou seja, Jesus, ele está no centro do culto. Jesus é aquele que deve ser o adorado. Jesus é aquele que deve ser venerado. O culto tem que ser cristocêntrico. O Senhor Jesus está no centro do culto. Não é o homem que deve ser adorado, exaltado, mas é Jesus que deve ser adorado, venerado e exaltado pela sua igreja. É o Senhor Jesus, sempre foi o Senhor Jesus, e mesmo que muitos púlpitos e muitas igrejas queiram mudar isso e colocar o culto como sendo um culto antropocêntrico, onde o homem que está no centro, o homem que é exaltado e adorado, na verdade, queridos irmãos, nós sabemos pela Bíblia Sagrada, o culto sempre terá que ser cristocêntrico. Ele deve ser adorado, ele, Jesus, deve ser venerado nos cultos. A declaração de Chicago, nos Estados Unidos, de 1978 e também de 1982, ela trabalha essa verdade de um culto onde Cristo está no centro, cristocêntrico. Essa declaração de Chicago, irmãos, nos Estados Unidos, 78 a 82, foi o primeiro encontro do Conselho Internacional de Inerrância Bíblica, ou seja, a Bíblia não erra, porque ela é inspirada por Deus, não há como ter erros dentro da palavra do Senhor Deus. E nesse primeiro encontro do Conselho Internacional de Inerrância Bíblica, que ocorreu em Chicago, dia 26 a 28 de outubro de 78, depois teve um outro encontro em 1982, o propósito era de reafirmar a doutrina da inerrância da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada ela não contém erros, ela é a palavra de Deus aos nossos corações. E o que foi afirmado então nesse encontro de Chicago, essa declaração de Chicago de 78? Foi afirmado então pelos estudiosos que lá estavam, e eram mais de 100 homens estudiosos que lá estavam, que a totalidade das escrituras, irmãos, e todas as suas partes, segundo as próprias palavras do original, no hebraico e no grego, no hebraico do Velho Testamento e no grego no Novo Testamento, foram, repito o mal do Godoy, por inspiração divina. A própria Bíblia Sagrada coloca isso para nós. Então, ali naquele encontro internacional da inerrância bíblica, ficou declarado: a própria palavra de Deus nos mostra que os livros foram escritos e inspirados pelo Espírito Santo. E você vê isso, irmão, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Que a totalidade das Escrituras e todas as suas partes, chegando às próprias palavras do original, Velho Testamento hebraico, Novo Testamento no grego,
foram por inspiração divina. Inerrância bíblica, não há erros na Bíblia, ela é a palavra do Pai, a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, eu vou ler para você. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém, igreja, de particular elucidação. E continuando, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, igreja, pelo Espírito Santo. Aqui nós temos então Pedro, o apóstolo do Senhor, inspirado pelo Senhor. Pedro escreve para a igreja e ele fala: sabendo, tendo conhecimento, isto sendo realidade nos vossos corações, sabendo primeiramente isto. Em primeiro lugar, você tem que entender isso que ele está colocando, que nenhuma profecia da Escritura Sagrada, diz Pedro, provém de particular elucidação, provém do pensamento de um homem, que ele entendeu assim, ele pensou assim e ele escreveu assim. Não vem de particular elucidação de um homem, não. Então ele explica como é que são as profecias. E ele diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada à igreja por vontade humana, jamais, diz o apóstolo Pedro. Entretanto, homens santos como? Santos no sentido de separados por Deus. Santo aqui tem o sentido de separado por Deus. Homens santos, homens separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos, igreja, pelo Espírito Santo. Então tudo que você encontra na palavra de Deus, aqui está colocado por vontade e desígnio do Senhor nosso Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada é o livro que nunca perde, irmãos, a atualidade. Antônio Carlos, nunca perde a Bíblia Sagrada a sua atualidade, porque ela foi, irmãos, escrita pela ação do Espírito Santo, movendo homens separados por Deus, para que eles escrevessem essa palavra, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Toda palavra colocada na Bíblia Sagrada, sendo palavra de Deus, ou palavra de homens, ou até mesmo do inimigo que nós tocamos aqui, como no texto de Jesus, no deserto, sendo tentado pelo inimigo, e você vê o inimigo conversando, fazendo colocações para Jesus, até aquelas palavras do inimigo, que aqui está, a tentação tentando Jesus no deserto, é para a nossa edificação, porque quando ele tenta o Senhor Jesus, quando o inimigo abre a boca e fala palavras tentando o Senhor Jesus, as respostas do Senhor Jesus para ele nos mostra como nós devemos agir. Jesus responde o inimigo usando a palavra de Deus, a palavra do Pai, porque ele conhece a palavra, ele é Deus. Então a igreja dele também tem que conhecer a palavra dele. E essa palavra tem que estar no nosso coração, porque essa palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter acesso hoje, não por inspiração, mas temos acesso a essa palavra hoje, entendemos essa palavra pela iluminação do Espírito Santo. Se Deus inspirou homens para escrever essa palavra hoje, ele ilumina homens e mulheres para ouvir a sua palavra e entender e ser esclarecidos pela sua palavra. E foi formulado então esse primeiro Conselho Internacional de Inerrância Bíblica em Chicago, Estados Unidos, no ano 78, também no ano 82. Foi então ali formulado afirmações e negações nessa declaração de Chicago, que eu achei um dos mais interessantes para trazer para os irmãos aqui. Esse primeiro encontro do Conselho Internacional de Inerrância Bíblica. Essas afirmações e negações representam um consenso de cerca de 100 teólogos, 100 participantes, de 100 estudiosos e observadores reunidos nesta grande conferência nos Estados Unidos. Os artigos então que eu vou apresentar a vocês são de afirmação da Escritura Sagrada e de negação também. E vocês vão ver como nos edifica a vida, o coração, ouvindo esses artigos que permanecem claros. O artigo 1 da Declaração de Chicago de 78 afirma o seguinte: eles dizem o seguinte: afirmamos que a autoridade normativa da Sagrada Escritura é a autoridade do próprio Deus e é atestada por Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Então eles afirmam: a Bíblia Sagrada nos apresenta uma autoridade, a autoridade normativa, a autoridade que vai delinear, elaborar as
normas de vida e procedimento do ser humano, essa autoridade normativa é do próprio Deus. É Deus que coloca na sua palavra, na Bíblia Sagrada, a forma como nós devemos comportar nesta terra. A Bíblia ensina a mim e você a se comportar nesta terra, a agir, como agir nesta terra, porque a Bíblia Sagrada, a autoridade normativa das normas dela, vem do próprio Deus. E quem atesta isso? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É Jesus, ao citar a Bíblia Sagrada em diversos momentos, junto aos seus discípulos do Velho Testamento, ele mostra, ele atesta a autoridade de Deus Pai na Bíblia Sagrada. Nesse conselho, então, também, na declaração de Chicago, eles fazem uma negação. Eles negam o seguinte: negamos que seja legítimo separar a autoridade de Cristo da autoridade das Escrituras Sagradas, ou opor um ao outro. Por que, irmãos? Porque elas, as Escrituras Sagradas, falam de Jesus tanto no Velho Testamento como falam de Jesus no Novo Testamento. Por isso eles dizem: olha, negamos que seja algo legítimo separar a autoridade de Cristo da autoridade das Escrituras Sagradas. Está junto a autoridade de Jesus e a autoridade das Escrituras Sagradas, porque ele é mencionado tanto no Velho como no Novo Testamento. No artigo 2, a declaração de Chicago diz assim: afirmamos que como Cristo é Deus e homem em uma só pessoa, também a Escritura é de forma indivisível, a palavra de Deus na linguagem humana. Eles dizem: olha, como Cristo é Deus e homem em uma só pessoa, porque ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Jesus é aquele que foi gerado no ventre de Maria, sua mãe, pela ação do Espírito Santo. Jesus não foi gerado por um curso humano de um outro homem como Maria, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus é 100% Deus e é 100% homem também. Ele não pode ser tentado porque ele é Deus, e como Deus não há condição dele ser tentado. Por que, irmãos? Porque nem ele pecar. Por que Jesus não pode pecar? Porque ele é Deus. E sabe o que é pecado? Pecado é desviar-se do alvo, e o alvo é Deus. Como Jesus, que é Deus, pode se desviar da sua própria essência? Jesus não pode pecar. Jesus é 100% Deus e 100% humano. Aí nesse artigo 2 da declaração de Chicago fala: também a Escritura é de forma indivisível, não pode ser dividida. A palavra de Deus na linguagem humana. Ali nós temos na Escritura Sagrada a palavra do Senhor Deus, mas Deus coloca a sua palavra em linguagem humana, para que eu e você possamos entender o que ele quer nos dizer. Então foi escrito no hebraico, depois no grego, e foi escrito no grego no Novo Testamento, e foi agora para escrito diversas línguas na face da terra, para que todo ser humano possa entender a palavra do Senhor, nosso Deus. Também encontramos no artigo 2 a negação. Eles negamos que a forma humilde e humana das Escrituras Sagradas implica em erro. E por que eles falam isso? Porque homens santos foram ouvidos da parte de Deus para escreverem as Escrituras Sagradas. A Bíblia tem uma forma humilde e humana nas suas Escrituras, mas não contém erro, irmãos, porque foi o próprio Senhor, o Espírito de Deus, que inspirou homens para que pudessem escrever a sua palavra. Tanto quanto a humanidade de Cristo, mesmo em sua humilhação, implica em pecado. Eu expliquei isso agora. Como ele poderia pecar se ele é 100% Deus? Como ele poderia pecar se ele sendo Deus e pecar desviasse do alvo? Jesus não pode se desviar de si mesmo, ele não pode se desviar da sua própria essência. Ele é Deus encarnado, homem, andando pela terra, o Senhor Jesus. No artigo 3 da declaração de Chicago, eu espero que você esteja acompanhando o que estamos colocando aqui. Afirmamos, diz os 100 observadores estudiosos, afirmamos que a pessoa e a obra de Jesus são o foco central de toda a Bíblia Sagrada. Tanto é verdade que a terra está, o tempo humano está dividido em antes de Cristo, igreja, e depois de Cristo. Mesmo quem não crê em Deus, mesmo quem não crê em Jesus,
é obrigado a entender que a história da humanidade está dividida antes de Cristo e depois de Cristo, mesmo que não crê no Senhor Jesus. Ele, no artigo 3, eles negam da seguinte forma: negamos que qualquer método de interpretação que rejeite ou obscureça a centralidade de Cristo nas Escrituras seja correto. Qualquer método, qualquer sistema, qualquer interpretação que vai rejeitar, ou vai diminuir, ou vai obscurecer a centralidade de Cristo no culto, irmãos, ou na Escritura Sagrada, não é correto. Não é correto. Jesus está no centro. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós nos debruçamos, irmãos, na vinda do Senhor Jesus e nas etapas da vida dele no Novo Testamento. E quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos diversos profetas inspirados por Deus, profetizando que o Senhor enviaria o seu Filho, que o Senhor enviaria o Messias, que era para a humanidade aguardar, que ele mandaria o Salvador para os nossos corações. E o Salvador veio, o Salvador é Jesus, é o Cristo Rei que está em nossos corações. No artigo 4, já estou encerrando aqui na Declaração de Chicago, eles dizem assim: afirmamos que o Espírito Santo que inspirou as Escrituras Sagradas e que age através dela ainda hoje para produzir fé em sua mensagem. Por isso, irmãos, se você ouvir a leitura da palavra de Deus, você percebe logo: Deus hoje falou comigo. Por que você percebe isso? Porque o Espírito Santo mostra para você como Deus está falando com você através da Escritura Sagrada. Nessa declaração de Chicago, eles disseram: olha, nós podemos afirmar, porque a Bíblia nos dá base para isso. Era a Bíblia Sagrada foi inspirada pela ação do Espírito Santo, e ainda hoje, Cristo disse isso. É importante que eu vá ao Pai, para que eu possa nos céus enviar o Consolador. E ele virá, e ele vai lembrar vocês de tudo que eu fiz nesta terra. O Espírito Santo lembrou aos discípulos tudo aquilo que Jesus fez nesta terra, para que eles pudessem pregar as boas novas da salvação. E ainda hoje, o Espírito Santo do Senhor Deus, ele nos ilumina a mente, para nós ouvirmos a palavra de Deus e percebemos que Deus, de forma particular, está falando com cada um de nós. No artigo 4, eles dizem assim: negamos que o Espírito Santo ensine qualquer coisa a qualquer um que seja contrária ao ensino das Escrituras Sagradas. E quantas pessoas dizem: o Espírito de Deus mandou dizer isso, e dizer uma coisa que não tem base devido mal com a Bíblia Sagrada. Na Declaração de Chicago, 78, nos Estados Unidos da América, esses 100 teólogos conservadores, eles colocam: negamos, de acordo com a palavra de Deus, negamos que o Espírito Santo ensine qualquer coisa a qualquer pessoa que seja contrária ao ensino das Escrituras Sagradas. Afinal, foi o Espírito Santo que inspirou homens separados por Deus para escrever a palavra do Senhor. Como ele poderia ensinar alguma coisa diferente que está escrito na Escritura Sagrada? É só nós pensarmos, irmãos, para entender que muitas vezes é meninice de homens e mulheres que querem dizer que Deus está falando, quando na verdade Deus está em silêncio. E quem está falando é ela mesma, ou é ele mesmo, dizendo, falando, querendo dizer que é em nome de Deus. O artigo 5, para encerrar, afirmamos que o Espírito Santo capacita os crentes para que eles se apropriem e apliquem a Escritura às suas vidas. É por isso que quando nós lemos um texto da Bíblia Sagrada, ou ouvimos uma mensagem, uma palestra, uma pregação da palavra de Deus, nós ouvimos o texto e o Espírito de Deus que está em nós, ele nos ensina, ele aplica aquela palavra às nossas vidas. Aí você vem para a máxima: Deus falou comigo hoje. Eu percebi que Deus me mostrou algo na palavra dele hoje, porque o Espírito Santo está aplicando em você ensino da Escritura Sagrada, e você abraça no seu coração. Por isso é tão importante essa oração de iluminação, que é feita na igreja, seja pelo mensageiro ou pelo outro irmão da igreja, sempre é feita, porque ela avisa justamente: Senhor, ilumina a congregação com o Espírito Santo, para que as pessoas aqui, mesmo que estejam assoberbadas, cheias de problemas das suas próprias vidas, elas possam agora entender a tua voz, ouvir a tua voz. Fala com o mensageiro para quem trazer palavra, não dele, mas sua, Senhor Deus, para que assim a casa do Senhor ela seja edificada.
no artigo 5º, que é o último artigo que vai falar da Declaração de Chicago, eles dizem assim: negamos que o homem natural seja capaz de discernir espiritualmente a mensagem bíblica sem a intervenção do Espírito Santo. Não há mínima condição de alguém ouvir a palavra de Deus e receber a palavra do Senhor Deus e receber a mensagem que Deus quer dar àquela pessoa através daquela palavra, se não for por intervenção espiritual da ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Por isso que é importante, para que possamos entender a palavra de Deus, nós levantarmos orações e dizer: fala comigo, Senhor, ilumina a minha mente, tira tudo isso que está pesado em mim e que está tentando bloquear de eu entender a tua palavra. Tira, Senhor, ilumina a minha mente, purifica meus pensamentos, esclarece para mim o que o Senhor quer me dizer nesta noite, e aí você vai ouvir a palavra do Pai. O que está claro para nós é que Jesus Cristo, como o unigênito Filho de Deus, ele está no centro do eterno plano do Pai, do Senhor. É a vontade de Deus que em tudo Cristo tenha sobre a terra e sobre nós a supremacia. E eu não falo isso por mim, não. Eu falo que a Bíblia diz isso. Colossenses capítulo 1, versículo 18, nos fala isso. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, a igreja. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Ele, Jesus, é o princípio. Ele, Jesus, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ele, Jesus, ter a primazia ou a supremacia. É a palavra de Deus que coloca para nós aqui, irmãos, que é a vontade de Deus que em tudo Cristo, o Rei, tenha a supremacia, a primazia sobre as nossas vidas. Ele é a cabeça, irmão. Nós somos um corpo. Um corpo só pode se movimentar pelo comando da cabeça. E a cabeça que movimenta o corpo da igreja, que somos nós, é do Senhor Jesus. A igreja, ela age, ela anda, ela caminha através do ensinamento, da orientação que a cabeça, que é o Senhor Jesus, nos passa para os nossos corações. Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele é o primeiro que vem, que ressuscita dentre os mortos. Aí eu quero entender isso, porque na verdade, antes mesmo de Jesus Cristo vir à terra como homem, se esvaziar a sua glória e vir à terra como homem, outras pessoas foram pelo poder de Deus, foram ressuscitadas no Velho Testamento, ou até mesmo no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, como filho da viúva da cidade de Naim, como a menina, filha de Jairo também, Lázaro, amigo de Jesus, eles ressuscitaram. Então a Bíblia fala que ele é o primogênito entre os mortos, o primeiro entre os mortos, que vem à vida, que ressuscita. Como é que a Bíblia fala isso? Porque ele ressuscitou de uma maneira diferente. O filho da viúva da cidade de Naim, ele foi, Cristo ressuscitou, e tempos depois, na sequência da vida dele, ele morreu. A menina, filha de Jairo, 12 anos de idade, que estava em casa, muito mal, e Jairo vai buscar Jesus, Jesus vai à casa de Jairo, e ali procede com a morta da casa, e Cristo ressuscita ela ressuscita pelo poder de Deus. Jesus ressuscita a menina. Talita cum, menina, levanta-se. Ela levanta, ela se alimenta, ela vive a vida dela. E chega a determinado momento, ela morre. Lázaro, ele, o amigo de Jesus, que ele amava tanto, que as suas irmãs choraram, Marta e Maria choraram muito. Senhor, se estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Cristo então chora. Lágrimas saem os olhos do Salvador. Ele disse: leva até ele, mas Senhor, ele está 4 dias lá, está cheirando mal. Mesmo assim, ele manda levar. Ele manda tirar a pedra. Ele dá ordem para que a vida volte no corpo de Lázaro, que há 4 dias está ali sepultado. E a vida volta, porque Jesus é o Senhor da vida. E a vida volta. E Lázaro se levanta, e Lázaro sai. Então ele fala: tinha as faixas, porque era costume dos judeus afastar o corpo de uma pessoa morta. E ele manda tirar as faixas. E Lázaro vê Jesus, revê seu amigo, e Lázaro vive, e vai viver com as suas irmãs, vai viver sua vida. Mas um certo tempo depois, Lázaro naturalmente morreu também. Mas Jesus não, quando ele ressuscita, ele anda 40 dias na terra,
e ascende aos céus. E a Bíblia fala que está hoje à destra de Deus Pai, assentado no trono. Esse é o Senhor Jesus. Ele é o primogênito dos mortos, porque isso acontecerá conosco também. Nós também não vamos ressuscitar desta forma que Cristo ressuscitou. Que forma? Para nunca mais morrer. Não como uma menina, filha de Israel, que logo depois morreu no tempo da vida dela, nem o Lázaro, nem o menino filho da cidade de Naim, mas da maneira como Jesus foi. Nós iremos ressuscitar, e a Bíblia fala que vamos viver a eternidade com Deus, com o Senhor nosso Deus. Por isso que Ele é o primogênito dentre os mortos, da palavra do Senhor Deus. Eu digo para você que afirmamos que não é correto nenhum método de interpretação, de hermenêutica, que rejeite essa centralidade de Cristo na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Novo Testamento, ela fala de Jesus. Ela fala. Tanto no Velho como no Novo, Jesus está aí presente, sendo colocado. Quando Deus cria todas as coisas na face da terra, quando Deus cria o mundo, todas as coisas, Jesus estava lá. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava lá. Como o Espírito estava lá também, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Trindade Santa estava na criação. Velho Testamento, livro de Gênesis, Jesus está lá. Jesus, ele está na Bíblia Sagrada, ele é o centro da Bíblia Sagrada. É desse modo que o nosso Senhor Jesus via também as Escrituras do Antigo Testamento, com ele no centro da Escritura. Porque lá em Lucas capítulo 24, verso 27, Jesus fala, sabe de quem ele fala? De Moisés. Ele cita Moisés. Lucas 24, verso 27. Assim diz o Senhor Jesus, começando na Bíblia Sagrada, começando com Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus cita o Velho Testamento, Jesus cita a Moisés e todos os profetas e explica que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele detém a centralidade da Bíblia, o Senhor Jesus. Lá em João 5, verso 39, Jesus diz disso também sobre o Antigo Testamento. Ele fala assim, João 5, verso 39, são as Escrituras. E quais Escrituras que ele está mencionando? O Novo Testamento está acontecendo ali. Então ele está mencionando o Antigo Testamento. Ele diz, são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então ele mostra que o Velho Testamento está permeado de momentos onde os profetas citavam, falavam dele, o Senhor, testemunhavam a respeito dele, o Senhor Jesus. Os pregadores apostólicos, eles viram o cumprimento do Antigo Testamento em Cristo e pregaram a Cristo conforme ele foi anunciado lá em Atos 3, verso 22 ao verso 26. Atos 3, do verso 22 ao verso 26. Assim os pregadores apostólicos pregavam no Antigo Testamento, falando de Jesus. Olha o que acontece. Disse na verdade Moisés, Atos 3, verso 22 e 26, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Moisés então diz ao povo de Israel, e está sendo citado pelos pregadores apostólicos do Novo Testamento. Ele diz, olha, Deus vai suscitar um profeta que vai ser semelhante a mim, Moisés. E vocês, Israel, terão que ouvir em tudo quanto vos disser. Moisés está mencionando, sabe quem? É Jesus, que seria um profeta semelhante a Moisés, e que o povo deveria ouvir tudo que ele, Jesus, haveria de dizer. E os pregadores apostólicos, quando citam Moisés, eles estão querendo dizer, Moisés já estava falando do Messias, falando do Cristo, do Senhor Jesus. No verso 23, eles continuam, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta, quem é o profeta? Jesus, que não ouvir esse profeta, será exterminado no meio do povo.
Porque aquele que não ouvia esse profeta, que não ouvia Jesus, não vai receber a salvação, só recebe a salvação quem crê em Jesus como Filho de Deus. E isso acontece pela ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Isso acontece através da metanoia. É a transformação, é a conversão de um coração que se volta para Deus e entende que Jesus é o Filho de Deus. Então eles dizem, o pregador apostólico, olha, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta estará fora no meio do povo. E todos os profetas, verso 24, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Os pregadores apostólicos falam, todos os profetas falaram dele, todos falaram do Messias, todos mencionavam que ele ia vir, que Deus enviaria o seu filho, que Deus enviaria o Messias de Deus, viria nesta terra. Todos os profetas falaram isso. Aí eles continuam, vós, Israel, sois filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Na descendência de Abraão, nós encontramos o menino Jesus. Encontramos Jesus. Toda a descendência é abençoada, todas as nações da terra, porque o Senhor Jesus viria, e todas as nações da terra iam tomar conhecimento que Ele é o Filho de Deus. E terminando, nesse versículo 6, eles dizem assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo. Quem é o servo que Deus ressuscitou? É Jesus, é o Filho de Deus. Enviou primeiramente a vós outros. Quem é vós outros, meu irmão? O povo de Israel, os judeus, no sentido que cada um se aparte das suas necessidades. E a Bíblia fala que ele veio para os seus, igreja, e os seus não o receberam. O Senhor Jesus. Os pregadores apostólicos usavam o Velho Testamento para mostrar que no Velho Testamento o nome do Messias já era dito, já era falado. Paulo também olhava, o apóstolo Paulo olhava para o Antigo Testamento de maneira cristológica, ele enxergava Jesus no Antigo Testamento. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 19 ao 22, Paulo fala de Jesus. E ele mostra Jesus no Velho Testamento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 19 ao 22. Diz assim o apóstolo Paulo aos crentes de Corinto: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, porque ele, Paulo, e os discípulos pregaram Jesus, isto é, por mim, Paulo, por Silvano, por Timóteo, meu filho na fé, não foi sim e não, mas sempre nele, no Cristo Jesus, houve o sim. Paulo fala, não houve o não e o sim, mas sempre que pregamos sobre ele, houve um sim dele para todas as pessoas. E ele explica, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele um sim. As promessas de Deus têm um sim, no sentido que elas foram cumpridas. Todas as promessas de Deus no Antigo Testamento sobre Jesus, o Messias, foram cumpridas no Novo Testamento. Então Paulo não teve não teve uma em que ele não cumpriu. Todas as promessas de Deus que estão no Antigo Testamento, Jesus, quando vem, ele cumpre as escrituras sagradas das profecias. Então Paulo fala, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele, em Jesus, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então Paulo quer dizer, tudo que foi dito dele no Antigo Testamento, quando ele veio, ele cumpriu. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, diz o apóstolo Paulo, é Deus que ungiu Paulo, Silvano, Timóteo e toda aquela equipe de missionários que Paulo dava. Todos foram ungidos por Deus, pela ação do Espírito Santo na vida deles, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Cristo é, então, irmãos, a centralidade das Escrituras Sagradas. Será que um homem que ama o seu Senhor, a Jesus, estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa na cabeça de espinhos que sangra a sua cabeça, enquanto este mesmo homem
está almejando usar uma coroa de louros? Será? Coroa de louros era usada pelos campeões, né? Quando ganhava alguma coisa, coroa de louros era a exaltação daquele ser humano que fez um ato maravilhoso, espetacular, e então se coloca uma coroa de louros na sua cabeça e ele é exaltado das pessoas. A pergunta é então, será que um homem que diz que ama a Jesus, que estaria disposto a ver Jesus vestindo então uma coroa de espinho que sangrava a sua cabeça, enquanto esse mesmo homem, ao olhar Jesus com a coroa de espinho, está usando uma coroa de louros? Ou seja, sendo ele querendo ser exaltado em lugar de Jesus? Haveria Jesus de ascender ao trono pelo poder da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá, para os céus, para o trono, nos ombros da multidão, em meio a aplausos? Porque Cristo, ele sentou-se no trono de Deus, depois de ele abrir os braços na cruz e sofrer por nós. E nós queremos subir ao trono de Deus com aplausos da multidão? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer aos nossos corações. Nós temos que avaliar o preço, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. E o preço que ele pagou foi o sangue dele derramado na cruz. Então nós temos que avaliar o preço. Será que nós estamos dispostos a carregar a cruz de Cristo? Porque ele manda cada um de nós carregar a nossa própria cruz. Carrega a sua cruz. A centralidade da Bíblia Sagrada é em Cristo, não em nós. Então nós temos que carregar a nossa própria cruz. Ele nos ajuda a carregar, mas nós temos que carregar a nossa própria cruz. Ou será que nós não queremos carregar a nossa cruz e queremos muros da fama, ou queremos subir direto ao trono de Deus com aplausos da multidão? Permita-me então sussurrar no seu ouvido uma frase que não é minha, mas é do próprio Senhor Jesus. Permita-me sussurrar no seu ouvido isso. Disse Jesus que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro na sua vida terrena e perder a sua alma. E que adianta você ganhar o mundo inteiro na sua vida terrena que está vivendo agora, mas um dia você vai deixar e perder a sua alma? Mais importa você ouvir o nome de Jesus e abraçar este nome nesta noite como seu Salvador e Senhor da sua vida, porque esta Bíblia aqui, ela não fala de homens. Essa Bíblia aqui, no Velho Testamento e no Novo Testamento, ela fala da centralidade do Filho de Deus na Escritura Sagrada. Ela fala somente de Jesus e de Jesus ao seu coração. Que Deus abençoe você nesta noite e que a centralidade da Escritura Sagrada no teu coração não seja nem homens e nem mulheres, mas seja a Jesus. Ministério de adoração e louvor, glorificando o nome do Senhor Jesus neste lugar. Louvado seja Deus nesta casa. Enquanto o ministério se prepara, feche seus olhos. Você pode fechar um pouquinho só, alguns segundos. Feche seus olhos e diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu não quero perder minha alma. Eu quero estar contigo, Senhor Deus. Eu quero que esta verdade que a Escritura Sagrada apresenta seja verdade, sim, nesta noite, no meu coração. Cantemos louvor e fale, Deus. Salvador, outro igual a
eu me lembro daquela história de Jesus com um homem que chegou perto dele e disse: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Cristo olhou para ele e disse: eu quero te curar. E aquele homem então foi curado pelas mãos do Senhor Jesus. Eu quero convidar você que está nesse banco aqui, membro da igreja ou visitante, mas que deseja essa oração, para que você caminhe aqui à frente e nós vamos fazer essa oração, porque o Senhor Jesus é aquele que olha para nós e diz: eu quero perpetuar o bem na sua vida. Eu tenho pensamentos, diz a Bíblia Sagrada, em relação a Deus, de paz perante a todos nós. Deus tem pensamentos de bem e de paz para cada uma pessoa que está colocada aqui nesse lugar. Quero te convidar para essa oração, para que você venha trazendo no seu coração as suas petições, as suas súplicas, a sua gratidão, a sua intercessão. Mas que você traga, que você venha, que se aproxime, que juntos possamos estar orando a Deus, falando com Deus através do Senhor Jesus. Talvez você de louvor queira também esta oração, pode se aproximar. Talvez você que está nesse banco queira esta oração, pode se aproximar. Talvez você que esteja colocado aí atrás queira essa oração, pode se aproximar. Venha e juntos faremos esta oração a Deus. Enquanto a música celestial é dedilhada, nós estaremos orando ao Senhor, pedindo, clamando, agradecendo, intercedendo a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos na Tua casa, Senhor Deus. Hoje tivemos aprendizado na Tua palavra, aprendizado de manhã, quem estava aqui, aprendizado à noite. Tua palavra nos ensina, Senhor, a cada momento. A Tua palavra, ela vai explanando para nós a vida do Seu Filho. A Tua palavra, Senhor Deus, fala dele, do Teu Filho Jesus, e como ele é importante para cada um de nós, porque ele renunciou a vida dele por nós. Ele se entregou na cruz, nos substituindo a humanidade naquela cruz. E ali, Senhor Deus, com seu sangue derramado e a sua morte ali predita, que seria na cruz, ó Pai, ele nos purifica de todo pecado. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Quando falamos o nome dele, Pai, uma paz invade os nossos corações. Quando falamos o nome dele, nos sentimos fortes, fortalecidos e consolados. Quando falamos o nome dele, Pai, nos esquecemos até que para muitas pessoas nós nem existimos, porque muitas pessoas, ao olharem para nós, não nos dão importância, Senhor. Mas Jesus, ele dá importância a cada um de nós. Jesus é aquele, meu Pai, nosso Pai, Teu Filho, é aquele que guarda as 99 ovelhas em segurança e vai atrás da machucada, da ferida, da perdida, da desorientada. E quando ele encontra, ele expressa um sorriso no rosto, coloca ela nos ombros e traz de volta para o aprisco seguro. Assim ele fez com nós que estamos colocados aqui, Senhor. Nós sabemos disso, Teu Filho fez isso. O Senhor nos separou para Ele, Ele nos encontrou, Ele nos carregou, Ele nos consolou, Ele nos fortaleceu, Ele nos colocou de pé, e Ele mostrou que o amor dele é grande por nós. Então hoje nós nos sentimos mais sozinhos. Enquanto a solidão teima e vista sobre nós, nos lembramos do Teu Filho Jesus e entendemos então que Ele pensa em nós, que Ele pensou em nós, que Ele pensou em nós quando se deu naquela cruz. Ele é aquele que, quando fala com Tomé, diz: você crê porque você me toca, porque você me vê. Ressurreto, bem-aventurados serão aqueles
Tomé, que não me viram, mas credam em mim. E aí, Senhor Deus, eu te agradeço demais. Nós te agradecemos, porque nós somos estes que não vimos Jesus, mas nós acreditamos. Nós temos a fé que o Senhor colocou em nosso coração, e ela aponta para esse Cristo que detém a centralidade das Escrituras Sagradas. Ela aponta para o Messias do Velho Testamento, o Cristo do Novo Testamento, para o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é a Ele agora expressamos nosso louvor, nosso amor, nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por dar sua vida por nós sem nós merecermos. E hoje temos a certeza que somos cidadãos cuja pátria é a pátria celestial. Mas existe gente nesta casa, existe gente, Pai, neste Brasil enorme, neste mundo, Senhor Deus, nós vivemos. Existe gente que não conhece o Filho Jesus. Então, Senhor, nos faças os obreiros que manejam bem a palavra da verdade, e que aonde nós estivermos, homens e mulheres colocados aqui, aonde estivermos, Pai, possamos de maneira humilde falarmos de Ti, e pelas nossas próprias vidas as pessoas verem Jesus em nós. Jesus na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver a vida, na nossa maneira de, Senhor Deus, de viver a vida que somos nestes. Nós possamos testemunhar o nome de Jesus, para que as pessoas vejam Ele em nós, para que Ele seja exaltado, como João Batista disse, e nós possamos diminuir, Pai. Quer saber, Senhor, falar dele, viver o nome dele nas nossas vidas, como nos faz felizes, ó Pai. Nós estamos felizes, Senhor Deus. A tua igreja é feliz, porque o cabeça dela não é homem, o cabeça dela é Cristo Jesus, o teu Filho amado. Derrama a tua graça neste lugar. Abençoa, meu Pai, nosso Pai, os que estão colocados aqui e que possuem algum tipo de enfermidade, seja ela física ou seja ela espiritual. Abençoa essas pessoas que aqui estão, meu Deus. Abençoa os visitantes que nesta noite vieram à tua casa, que eles saiam daqui cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu amor, permeados pela tua graça, permeados pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Leva-nos, ó Deus, para nossos lares em paz, e quando chegarmos lá, que possamos encontrar os nossos em paz também. Receba a bênção, querido irmão e irmã e amigo visitante. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão, irmã, amigo visitante, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas moradias, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos secular, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Possamos voltar aos nossos bancos e louvarmos o último cântico com o ministério de adoração e louvor. Shalom, shalom para cada pessoa que está colocada neste lugar, em nome de Jesus.